Graça e a paz de Deus. A gente vai fazer uma conversa sobre disciplinas espirituais. Talvez para muitas pessoas esse termo seja diferente ou novo, mas isso está na vida do crente sem ele perceber que por esse nome, né? Sem dar esse nome. Só que aí a gente vai perceber que talvez essas disciplinas espirituais não estão tão bem compreendidas no meio do povo de Deus, dos cristãos, e que são tão importantes para a caminhada cristã, na verdade. Ela é a essência da caminhada, fazem parte da essência da caminhada cristã. E eu coloquei aqui o título, Disciplinas Espirituais, Exercitando o Corpo para a Piedade Cristã. Quem quiser falar durante a apresentação, fiquem à vontade, tá? Mas é uma apresentação participativa. Antes de mais nada, a gente tem que compreender quem nós somos, né? Para a gente saber com o que a gente está lidando, por que a gente vai falar sobre disciplinas espirituais. Antes, a gente tem que saber quem nós somos. Em Gálatas 2:20, Paulo vem falando assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já em Romanos 12, versículo 1 e 2, vem dizendo assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, aqui Paulo está dizendo, e também se cremos, se somos cristãos, acreditamos também nessas palavras, logo depois do novo nascimento, não vivemos mais para nós, mas Cristo vive em nós, e nós fomos crucificados com Ele. Então, somos novas criaturas. E assim nós cremos e dizemos, declaramos que agora vamos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Para isso, nós vamos, dia após dia, mortificar a nossa carne. Paulo também, o apóstolo Paulo, ele falou em Romanos também, logo antes ali desse capítulo, que ele via nele duas leis. A lei de Deus e a lei mesmo escrita, e a lei do pecado. E aí, Paulo fala que ele tinha há uma luta constante entre a carne e o espírito. E ele disse que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. E aquilo que ele não queria fazer, aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. Aquilo que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. E aí que ele vem, logo depois, né? Que ele foi crucificado com Cristo. E ele sempre vem exortando para pensarmos em coisas do alto, né? E aí, vamos pensar, como então Paulo conseguiu, né, vencer essa luta que estava na carne dele, entre a carne e o espírito? Como é que ele fazia para fazer, para conseguir, para chegar naquele versículo e dizer que ele combateu com o bom combate, ele guardou a fé? Que Paulo fez durante toda a sua vida para. A gente está usando ele como exemplo agora, o que ele fez em toda a sua vida para conseguir isso, né? Para mortificar esses desejos da carne. E quantos conselhos ele deu, né? Então a gente vai se aventurar. Agora que nós relembramos quem nós somos em Deus e para que ele nos chamou, para oferecer, sermos um sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, a gente vai agora entender quais são as formas para que tudo isso aconteça. E aí que surge as disciplinas espirituais. Ora, eu trouxe de um texto que depois vou compartilhar com vocês, do Ministério da Graça em Flor, da Francine. Um dos textos, eu achei um resuminho muito bom. O que são disciplinas espirituais? São meios utilizados para alcançar maior conhecimento de Deus, obedecer aos seus preceitos e desenvolver nossos dons. Em outras palavras, são instrumentos necessários para a nossa santificação e crescimento espiritual. Ora, então, as disciplinas espirituais são meios da graça que Deus usa para a nossa santificação. Logo, após o nosso nascimento, né, e através do Espírito Santo, estamos em processo de santificação. Somos salvos? Sim, mas ainda em processo de santificação. Porque agora ainda nosso espírito, né, foi justificado, mas estamos em corpo de carne, como Paulo falou. No livro Celebração da Disciplina, de Richard Foster, ele define as disciplinas espirituais como: Deus concedeu-nos as disciplinas da vida espiritual como um meio de recebermos sua graça. As disciplinas permitem que nos apresentemos diante de Deus, a fim de que ele possa nos transformar. Por si mesmas, as disciplinas espirituais nada podem fazer, exceto levar-nos ao ponto em que algo pode ser feito. São meios divinos de graça. Ou seja, aí a gente pensa, a gente pode até escutar em alguns meios, né? Ou alguém criticar quando, por exemplo, a gente exercitar essas disciplinas espirituais, que a gente está querendo ser um santarrão, ou que a gente está querendo fazer por merecer alguma coisa, né? Mas essas disciplinas espirituais são meios da graça que Deus utiliza para nos santificar nesse processo de santificação. Todo o processo de produção ou de ourives na produção do ouro para refinar, existem ferramentas para que isso aconteça. Da mesma forma, Deus usa-se, né, através até dos exemplos de Jesus Cristo, de outros heróis da fé, exemplos da fé também, nossos antepassados, instrumentos para esse processo de santificação. Então, a gente pode dizer que essas disciplinas espirituais, elas nos fazem ser mais salvos, ou podemos usar essas disciplinas espirituais para um melhor merecimento da graça de Deus? Se quiserem responder. Não, né? A palavra de Deus diz que a fé, a salvação é pela fé. Então, pela graça nós somos salvos. Né? A gente tem que lembrar isso. Está lá em Gálatas 2:20 também. Então, pela graça nós somos... em Gálatas não, perdão. Pela graça nós somos salvos. Então, as disciplinas espirituais, elas não podem ser utilizadas para que a gente vá merecer mais alguma coisa. Mais a salvação ou conquistar algo, né? As disciplinas espirituais fazem parte desse processo de santificação. E lá em 1 Timóteo 4, no capítulo 4, no versículo 7, eu peguei essa última frase que está nesse versículo, que está falando, Paulo está falando para Timóteo: exercite-se na piedade. Aí quando você entende, então, o que é essa piedade? É caridade? Não. A piedade é uma vida cristã em santidade. Aí a gente vai lembrar logo de um grupo de irmãos nossos, bem de 1400, 1300, que são os puritanos. Os puritanos, vêm dessa piedade, era um movimento que buscava pureza, eles jejuavam muito, eles examinavam muito as escrituras. A gente vai citar depois os puritanos novamente. Então, é um exemplo de exercício de piedade. O que é esse exercício de piedade? A gente tem na sua sociedade pensando que piedade é dor de alguém, né? Não, na verdade, a piedade é uma vida
em busca de santidade, de devoção. Então, é o seu coração que é devoto às coisas espirituais. Logo, é um coração que se empenha a estar em santidade. Tá? Até aí, tudo bem? Ótimo, Jenny. Ok. Qualquer coisa vocês podem sinalizar. Certo, mas tá maravilhoso. Ok. Tá. Aí, vamos continuar falando das disciplinas espirituais. Tá, gente? Quais são essas disciplinas espirituais? Para quê? Qual o objetivo final? Assim, a gente já viu o conceito. Se a gente quer que haja crescimento espiritual, é necessário que a gente exercite o nosso espírito em conformidade ao caráter de Cristo, que é o nosso modelo. Então, não há como termos uma rica experiência espiritual à parte dos meios da graça, que são essas disciplinas espirituais. Em Provérbios 23, versículo 12, vem dizendo assim: o, o Salomão, né? Aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Então, a palavra a todo momento nos chama, e Provérbios, então, nos chama a disciplina, a aplicar a essa. Aí você pensa assim, nossa, mas é difícil você aplicar ou seguir um roteiro, né? Então, assim, a disciplina é um instrumento de exercício, né? São os instrumentos de exercícios para moldar o nosso coração, nosso caráter, nosso espírito à vontade de Deus e ao caráter de Cristo. Então, nós devemos todos os dias aplicar o nosso coração à palavra do Senhor. Sim. Agora a gente pode definir quais são essas disciplinas espirituais, né? Chegamos então nelas. Tem um livro em português e também ele é original em inglês, né? Do Donald Whitney. Ele traz alguns autores, né? E um deles é ele, que existem, por exemplo, 12 disciplinas espirituais. Ele traz leitura das escrituras, oração, adoração, meditação nas escrituras, evangelismo, serviço, mordomia, aplicação das escrituras, jejum, silêncio e solidão, diário, né, anotações e aprendizado. Ele traz essas 12 disciplinas espirituais. Mas aqui eu acabei trazendo uma separação, até que o Augusto Nicodemos ele traz, de disciplinas pessoais e disciplinas públicas, né? Essa divisão um pouco mais didática para a gente tentar perceber. E a gente vai ver que vai ter aquelas 12 incutidas aqui nessas públicas e pessoais que o Nicodemos trouxe. Aí ele divide aqui nas pessoais a leitura das escrituras sagradas, com memorização, meditação e o examínio dessas escrituras, a oração, com busca em confissão, ações de graça, súplicas, louvor e em espírito de adoração. Temos também a meditação, quando você tira um tempo para refletir, pensar, acalentar a palavra na sua mente, né? Ou seja, você acomodar essa palavra na sua mente, mastigar, ruminar as verdades de Deus, repeti-las, né? O jejum, que é uma outra disciplina espiritual do campo das pessoais, que tem a ver muito com o domínio próprio e quando você quer mergulhar mais profundo em Deus. E tem as públicas, né, que seriam classificadas ali dentro delas, a Santa Ceia do Senhor e a vida em comunidade na igreja local. Tá, mas antes de falar das disciplinas espirituais, a gente tem que apertar no botãozinho aqui para gravar aí no nosso coração, na nossa mente, do que não podemos pensar sobre as disciplinas espirituais e como não devemos usá-las, tá? Nós não devemos usar as disciplinas espirituais por barganha, ou seja, visando somente obter as bênçãos de Deus,
né? Tudo que ele te dá é pela graça, então a gente não pode barganhar. Então, é ele dar a quem ele quer, então não é por nosso merecimento e não é uma troca, não, né? Então, é ele que dá. Não podemos utilizar as disciplinas espirituais por legalismo ou farisaísmo, né? Com o nosso coração sendo movido pelo desejo ególatra de ser visto e admirado. Ai, porque eu estou jejuando, porque eu oro muito, porque eu leio muito. Então, não podemos fazer isso por legalismo. Não podemos também utilizar as disciplinas espirituais para a gente se tornar um fiscal da espiritualidade alheia, né? O que é que acontece? Você passa a dizer e ditar como as pessoas devem fazer, porque jejuar você tem que fazer assim e tal, não porque você está jejuando um pouco, tem que jejuar tal forma, porque tem que vestir tal coisa. Então, ou cobrar certas atitudes tendo sua vida como um parâmetro. Não porque as pessoas têm que conseguir porque eu consigo. Eu tenho que. Fulano tem que orar porque você não é o parâmetro é sempre Cristo. Nós estamos em comunidade para exortarmos uns aos outros, como a gente está fazendo aqui, mas nunca devemos ser o parâmetro para o nosso irmão, e sim Cristo. Nós estamos aqui para ajudar e sermos corpo, né? Estarmos ligados, estarmos ali auxiliando o corpo a se mover, nunca como parâmetro. A pedra de esquina não somos nós. Também não podemos usar as disciplinas espirituais por religiosidade. Ou seja, fazer simplesmente por fazer. Porque aprendeu que deve ser assim, todos estão fazendo e não quer que chamem a sua atenção. Eu acho que quem nasceu num lar cristão, né, que os pais ali estavam ensinando desde criança a orar, acabou, não sei se percebeu, orando quando criança ali, às vezes a gente pega uma criança orando só porque o pai e a mãe tá mandando, ou cresce ali habituado, né? Tem até meio que esse costume de assim, eu não conhecia o evangelho mesmo estando na graça, ou então faz por costume, porque a igreja faz, porque eu aprendi a jejuar, se bem que o jejum é até pouco comum até na nossa comunidade, mas essa oração, às vezes a gente não percebe que a gente está orando, não percebe porque está lendo, não percebe porque está recitando, então acaba sem essa percepção, faz porque aprendeu a fazer. Né? Não só a gente, mas no meio geral, acaba que o cristão cai nessa mesmice, né? O que a gente também não pode usar das disciplinas espirituais como forma de penitência. Pensar que Deus precisa do seu sacrifício ou só te aceitará se fizer uma quantidade X de orações ou um tipo específico de jejum. A obra de Cristo, ela é suficiente. Por exemplo, eu não consegui orar hoje. Deus vai te amar menos por isso? Não. Deus vai deixar de fazer aquilo que ele já tinha determinado porque você não orou hoje? Não. Não existe isso. Né? Então, você não pode usar das disciplinas espirituais, que é um exercício, como a penitência. A penitência é quando você tá ali junto no sentimento de culpa ainda, de não saber que foi perdoado, que a graça de Cristo basta, né? Ela é suficiente. Então, sempre quando você também não compreende essa suficiência da graça de Deus, você também pode cair na utilização das disciplinas espirituais como forma de penitência. Então, não pode. Tudo bem até agora com o que não pode? Ficou gravado na mente, no coração de vocês? Aí eu vou passar. Jane, excelente, muito bom. Então, vamos seguir. Então, eu trouxe algumas disciplinas espirituais, mas acaba que a gente vai falar de todas as outras, são 12, eu não fui me aprofundar nas 12, mas daquelas mais comuns e a gente vai pincelar ali algumas outras, tá? Trouxe alguns versículos, porque é importante a gente ir diretamente na palavra, porque ela fala sobre, né? E nada como começar pela leitura das Escrituras Sagradas, porque ela é a palavra viva de Deus para o cristão, né? Para o povo de Deus na Terra. E eu vou começar com o tema do nosso GEB, né? O 2 Timóteo 3,16.
que toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Ora, nós somos chamados para sermos santos e para boas obras. Então, é isso que a palavra fala, que nós fomos chamados para ser santos e para praticar boas obras. E como nós vamos saber como fazer essas boas obras, como vamos conseguir entender isso? Através da leitura da Escritura. E que ela diz que é inspirada pelo Espírito Santo e é útil para ensinar, para repreender o outro, para nos repreender, para ensinar a comunidade, o corpo de Cristo, porque esse é o objetivo, né, da vida em comunidade, de estarmos juntos, né, porque somos corpo, para correção, para instrução na justiça, e não é uma justiça humana, é uma justiça de Deus. Logo, a palavra é inspiração de Deus, para que o homem seja apto, plenamente preparado para toda e qualquer boa obra. Ou seja, a gente tem que se preparar. E como a gente se prepara? A gente vai ter que pegar um manual de instrução, um livro, para a gente se preparar para aquele assunto. Onde a gente vai encontrar as Escrituras Sagradas, que é a nossa guia de fé, luz para o nosso caminho. Dito isso, lá em João 17, versículo 17, tem uma palavra que João fala assim, que ele pede, né? Ou tem, na verdade, João não, é a oração de Jesus Cristo. Ele fala assim, santifica, Jesus Cristo está orando pelos crentes, pelos discípulos e pelos aqueles que ainda iriam crer. E ele pede assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Lembra qual é o nosso objetivo que a gente conversou lá no início? Que as disciplinas espirituais, elas existem para nos santificar e que a gente está em processo de santificação. E aí o próprio Cristo ora a Deus para que ele nos santifique na verdade. E qual é essa verdade? A tua palavra é a verdade. Onde a gente vai encontrar essa palavra de Deus? Na boca de alguém pode sair, mas a nossa maior palavra, a palavra de Deus plena na terra, são as Escrituras Sagradas. Logo, as Escrituras Sagradas, elas nos santificam. Então, se a gente quer se santificar, a gente quer estar mais próximo de Cristo, a gente quer trazer essa roupa nova, né? Nessa nova criatura, a gente vai ter que ler as Escrituras Sagradas. E aí, a gente vai para o versículo em Mateus 4, versículo 4, onde a gente vai ver um padrão ali, onde a gente vai voltar nesse texto algumas vezes, onde Jesus Cristo ele foi levado no deserto para ser tentado logo ali depois do batismo. E aí no versículo 4 diz assim, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A gente vai se aprofundar nesse texto e a gente vai ver um padrão que existe ali no próprio Jesus Cristo. Então, eu trouxe na apresentação focado em Jesus Cristo mesmo. A gente vai ter exemplos de outros homens sobre a prática de oração, jejum, das disciplinas espirituais? Vamos, mas eu quis trazer aqui e focar naquele que é o nosso modelo, que é Jesus Cristo. E aí, olha como ele fala, está escrito, o próprio Cristo, ele respondeu, o diabo ele tentou a Cristo com as escrituras sagradas, e o próprio Cristo também rebateu com a própria escritura sagrada. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, aí a gente repete isso, né? Lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, eu acho, né, pessoal? Eu acho que o irmão lembra. Acho que o versículo 4, que fala sobre
que toda arma, toda arma diabólica, ela é feita contra a verdade de Deus. Então, vão surgir conhecimentos, vão surgir outras verdades para combater exatamente a verdade de Deus, que é a palavra. Ai, qual é a nossa maior luta? São ideologias que a gente tá na cara, que não são cristãs, que não são nossa linha de vida. Não, há às vezes, e por isso estamos aqui, a luta é contra o mau uso da escritura sagrada ou para uso próprio, para um uso que não procede de Deus. Olhe, como a gente vê o padrão ali em Mateus 4. O diabo ele usou a própria palavra de Deus contra Cristo. E Cristo ele rebateu também com a palavra de Deus, né? Imagine se o diabo está tentando Cristo com a própria palavra, e Cristo sabia de tudo. Imagine aqui a gente que é simples, né? Claro que a gente tem o Espírito Santo, que a gente não está lendo, ou aquele que não está lendo a Bíblia todos os dias. Quão vulnerável fica a esses ataques, né? Que, olha só, podem parecer que é a palavra de Deus, mas às vezes não é. Além disso, aí tem outros versículos aqui. Aí em Efésios, vem falando que a palavra de Deus ela é uma arma, que faz uma analogia que estamos numa batalha, e fala assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Numa guerra, a palavra de Deus é o seu instrumento de ataque. Então, você só vai atacar, você só vai conseguir ataque e defesa ao mesmo tempo se você tiver domínio das escrituras sagradas. Então, nesta guerra, espero que a sua espada esteja bem afiada. Em 2 Timóteo, a gente já falou, né? Em Tiago 1, 22, Tiago vem falando assim, exortando, né? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Porque aí pronto. Não, agora eu tô lendo a palavra todo dia, eu tô tendo disciplina, tô abordando mais coisas, mas não se enganem. Não sejam nerds da palavra de Deus ou das escrituras, porque eu estou lendo. Sejam praticantes. Praticantes. Ou seja, trazer a sua vida. Lembra do sacrifício vivo? Você vai ler, mas agora você vai trazer em vida esta palavra. E que vida é essa? Na sua. E para a gente não se enganar a nós mesmos, né? E no Salmo 119, versículo 11, o salmista fala assim: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A palavra também, ela além de ser para santificação, para exortar, para repreender, né, para fugir da tentação, olha ali, ó, para não pecar contra Deus. Então ela te protege para não pecar contra aquele que você diz que ama. Então, o próprio Deus, ele te dá instrumentos para que você se mantenha perto dele, se mantenha puro diante dele, né? Então ele não te abandona, ó, se vira, é você que vai correr atrás de mim. Ele nos dá todos os instrumentos para que a gente possa conhecê-lo e estar mais próximo dele. E uma das armas é a leitura das escrituras sagradas. Nessa parte tá tudo ok, que a gente vai passar para outra disciplina. Excelente, Jane. E só um comentário. A gente vê, né, como a gente falou somente de uma disciplina aqui espiritual, que é a leitura da escritura, e a importância, a necessidade disso ser algo central na nossa vida. A gente colocar em prática a partir de hoje, não é nem amanhã, começa hoje. Que o cristão, ele se norteia pela palavra de Deus, né? A importância disso. E das demais que a gente vai ver aqui. Então não é algo, essa reunião de hoje não é algo somente teórico, tá falando, somente falando, mas que isso vai ter que ter um efeito prático na nossa vida. A gente viver agora como verdadeiros cristãos, né? Praticando aquilo que a palavra fala que, como o Gênio comentou, são meios de graça para nós. Gênio, pode continuar.
Amém. Glória a Deus. Se mais alguém quiser falar, pode falar, tá? A gente vai seguir. Vou ver aqui. A próxima disciplina espiritual é algo que talvez seja mais comum, né, para todo cristão, ou deveria ser, né, que é a oração. Mas vamos mergulhar um pouco num dos capítulos principais que fala sobre a oração. Mas eu queria muito que alguém lesse para compartilhar aqui, para não ficar falando sozinha. Vai dar tempo de eu beber uma água. Bora, galera, interagir. Ó, irmã, chama aqui o pessoal. Irmã Mirella, Oi, pode ser você? pode. Pode Lê começar? esse texto. Pode Oração. sim. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário. Antes de vós lhe pedires, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Fiquei nervosa. Não, é linda, é lindo, lindo demais esse capítulo. E um outro capítulo que é até um bem favorito meu é o João 17, que Jesus ora por nós. E acaba se tornando até um cumprimento disso daqui, né, dessa oração. E aí a gente vai olhar aqui, tá? Jesus Cristo, os fariseus ali, todos os judeus, tinham o costume de orar, né? E essa oração ou essa prece não é somente dos cristãos, né? Outras religiões, eles têm esse momento de prece, enfim, de pedido, né? No entanto, no cristianismo, o padrão da oração não deixa-se, a partir de Cristo, de ser só pedidos ou repetições, que é isso que ele está trazendo. Mas a oração, ele traz e nos coloca no Jardim do Éden novamente. Ai, como assim? Que doideira é essa, Giane? É porque no Jardim do Éden a gente tinha contato com Deus todos os dias. Adão e Eva, eles poderiam, no alvorecer do dia, ali, escutar Deus com a brisa suave, falar face a face com Deus. O pecado não nos permitiu mais isso, mas através de Cristo a gente consegue hoje ter acesso direto. Hoje não tem mais o véu que nos separa. Hoje a gente está no Santo dos Santos. E esse momento de oração é esta representação, quando a gente entra no Santo dos Santos e a gente pode sim estar com Deus e falando diretamente com Ele sem precisar mais de ninguém, porque o nosso sumo sacerdote já nos deu esse completo acesso. Daí, a gente percebe um padrão aqui na oração. Primeiro, que ele fala nesse padrão de segredo com Deus, né? Dessa humildade, dessa simplicidade. Então, ele ensina uma forma, né? Quando você orar, entra no teu aposento, né? E fecha a tua porta. O que significa isso? É porque você vai ter que orar sempre no teu quarto, você só pode orar no quarto, né? Significa que não é para ser, você não pode usar, da mesma forma que a gente falou lá nas disciplinas espirituais,
como forma de você se mostrar, né, de forma religiosa, né, de farisaica, de que você é melhor do que o outro, ou que, enfim, você está orando, mas que ele coloca aqui, olha, não faça que nem eles, mas ore em secreto, que o teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Ao contrário do que os fariseus faziam, eles oravam publicamente a fim de que eles tivessem essa recompensa. Cristo ele traz um outro padrão. Faça em secreto, que o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Então a gente deve orar também pensando já, porque se eu orar aqui, Cristo vai me recompensar? Não, mas é um efeito automático porque o Cristo, Deus, ele recompensa publicamente aquele que se humilha, não faz com o coração ególatra ou farisaico ou religioso. E ele fala, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, seriam aqueles que não criam Cristo, mas que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Aí eu disse, meu Deus, que confusão. É para ficar pedindo. Aí tem outro versículo que fala para a gente ficar batendo na porta toda hora, né? O que é para fazer? Ele só não quer, ele, na verdade, aqui ele está pondo um relacionamento. Cristo, ele está falando, olha, se relacione. Se relacione. Não fique como se fosse um monólogo. Lembre que agora você tem um pai e que tem livre acesso e que você pode conversar com ele. Né? Portanto, vós orareis assim, Pai nosso. Aqui ele já está colocando que é um pai, né? Ou seja, ele já te dá uma família, né? Porque nosso, aí, ó, Pai nosso, você já entra. Não é só você, ou seja, você não está orando só para você. Cristo está lembrando que você faz parte de uma família, que você tem um pai, que você tem irmãos. Só nesse Pai nosso, que estás no céu. Logo, você vai lembrar que ele é soberano. E ele está sobre todas as coisas. Santificado seja teu nome. Meu Deus, será que a gente consegue santificar o nome de Deus? Como é que eu posso fazer isso? Né? Na verdade, aqui a gente está louvando, primeiro agradecendo a Deus e pedindo que isso venha a nós. Né? Santificado seja o teu nome. A gente está declarando essa soberania de Deus também. Venha o teu reino. A gente está chamando o reino de Deus. Quando a gente chama o reino de Deus, a gente está chamando também todas as suas ordenanças, seus mandamentos, suas regras. A gente está também chamando suas bênçãos, seu modo de ser. Então, a gente está declarando, faz daqui teu reino, reina, seja feita a tua vontade. Olha o que a gente está pedindo. Né? Seja, antes de tudo, feita a tua vontade, não a minha. Assim na terra, como é no céu. A gente está declarando que ele é Deus sobre todas as coisas. Agora chegou o momento do pedido. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe o que isso significa? O necessário. O necessário. Retire toda ansiedade, toda depressão, né? Nos coloca onde Deus nos quer, que é no hoje, e o que Ele quer de nós. A gente peça somente o necessário, porque Ele é o nosso suficiente. E aí vai ficando mais difícil. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A gente está aqui colocando na oração todos os dias sem perceber uma condicional. Senhor, se eu não perdoar, porque logo depois ele explica, porque se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados. Mas assim, mas Cristo ele não já nos perdoou e tal. Mas aí a palavra ela não se contradiz. Ela fala que aquele que não ama quem vê, como vai amar quem não vê? Logo, se você diz que ama a Deus, você vai perdoar
aos outros que te ofendem. E aí vai confirmar que você é de Deus. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Isso aqui, a gente está orando, mas o próprio Cristo já orou, lá em João 17, que ele pede para nos livrar da tentação. Né? E vocês acham que a oração de Cristo, ela tem ou não tem poder? Né? Então, aí a palavra de Deus é linda, né? Porque teu é o reino. A gente vai declarar todo o poder e a glória para sempre. Amém. E a gente pode ir se aprofundando na oração. Aí a gente vê, tá? Cristo, ele não somente ensinou, mas ele também orou. E ele teve uma vida de oração. E aí eu trouxe aqui uns versículos para sabermos como a gente deve orar então, né? O que tem que ter, como a gente tem que funcionar essa vida de oração, né? Em Lucas 18, no versículo 1 e 8. Ai, gente, eu queria ajuda, porque são vários versículos. Alguém quer ler também? Vamos lá, galera. Uma Carolinha. Uma Carol, pode ir, querido. Qual é o capítulo, desculpa? O azul. Eu vou falar de Tá na tela. Tô lendo na tradução João Ferreira de Almeida, tá? Tá bom. A parábola do juiz Inico. É o versículo. Ah, peraí. 18 Do do 1 ao 1. É a parábola do juiz Inico, Lucas. É sim, só que aí tu lê. Não é ler todo. Só o final Ah, que tá na tela, tá vendo? ok. Ah, tá, entendi. O que tá na tela. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esse versículo fala sobre o que, gente? Uma palavra. Justiça. Justiça, fala também sobre justiça. Perseverança. Isso, era essa palavra que eu estava querendo. É um perfil de como Deus quer que nós oremos com perseverança. E olha como ele termina o versículo. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, significa essa crença constante, essa perseverança, perseverar com fé. Será que será encontrado quando você se ajoelhar? Você está se ajoelhando com fé, você está sendo perseverante em fé. Em todos os dias, seu espírito está perseverante, porque a gente tem que orar em espírito. Será? Alguém quer ler outro versículo? Já está ali. Escolhe amarelo, vermelho. Gente, eu posso ler. Sim, o amarelinho ali. A Ellen também vai ler o próximo. Beleza, vou ler o amarelozinho. Filipenses 4, do 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha isso, gente.
A oração é um meio de descanso, porque através da oração e da súplica a Deus, que é né, você ora e você suplica também, você pede em clamor a Deus, para que você fique menos ansioso, para que você consiga descansar seu coração em Deus. Então, a oração também é um meio de descanso em Deus, tá? E aí ela vai trazer o quê? Vai te dar e a paz de Deus, que excede, que você vai descansar. Por que você vai descansar? Porque a paz de Deus vai se estabelecer em seu coração através da oração e vai exceder todo entendimento humano, né? E aí guardará teu coração e a sua mente de não se turbar. Então, se você não quer ficar ansioso, se você quer evitar a sua mente turbada, ore e suplique a Deus. Outro versículo. Eu vou ler o laranja. Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Por que você escolheu esse? Porque eu gostei dessa parte, orem no Espírito em todas as ocasiões. Porque eu acho que faz a gente lembrar que orar não é só aquele momento que vou parar para orar, mas que a gente deve estar sempre em comunhão com o Senhor. Perfeito. Lembra que o nosso louvor é a nossa vida como sacrifício vivo. Quem está vivo, ele anda, né? Ele faz, é contínuo. Então, quem falou foi a... Foi Vanessa, não, né? Fui eu, Ellen. Ellen? Ellen com um L só. Ah, com Ellen só. Então, a Ellen fica com esse versículo, né? Então, que a gente possa orar em espírito. Olha, uma outra maneira, né? Ou seja, é para orar? Mas é para orar com o coração descansado, para orar perseverante, é para orar com fé, é para orar em espírito, e agora é para orar o quê? Alguém vai falar mais outro? Falta o lilás, o vermelho, o verde e o cinza. Joana, tem Grace, Diego. Falta qual? Pode escolher, amiga, o roxo, o lilás ali, né? O rosa, o vermelho, o cinza ou o verde. É o canto direito da tela. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Qual é o resumo desse versículo, Jô? É para orarmos como? Repete a pergunta, por favor. Como é para orarmos conforme esse versículo diz? Com fé. Com confiança, né? E aí, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Logo, a gente tem que compreender que a gente tem também que saber quem é Deus quando a gente está orando. Se a gente, ou seja, a gente vai confiar, orar com fé, a fim de recebermos misericórdia. Então a gente crê que ele é um Deus de misericórdia e encontrarmos graça, que é favor sem merecer. Então você vai orar com fé, crendo que Deus ele é misericordioso e também vai pedir, Senhor, eu não mereço, mas tu és o dono de toda a graça. E eu sei que o Senhor pode voltar-se para mim em favor sem eu merecer. E confio também nas suas infinitas misericórdias. Então, não é somente a oração, aí você vai confiar em quem Deus é. E aí, tendo a certeza de que Ele vai nos ajudar no momento da necessidade. Então, quando você tiver necessidade, ore com confiança que você está orando a um Deus misericordioso e cheio de graça. Outro.
Cadê Diego? Cadê Grace? Galera. Paz de Deus, é para ler qual verso? Escolhe, pode escolher. Tem aí o vermelho, aqui é quase que cor? Tem o Pode ser verde o ali, o vermelho. vermelho. Uhum. Pronto. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Foi Diego que falou? Isso. O que Salmos você entendeu 66, verso 18. o que você entendeu desse versículo? O que eu entendi do versículo é se Como eu devemos. aceitar o pecado se eu nutrir o pecado, se eu cuidasse desse pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá, porque eu estou dando cuidado ao pecado. Aham. Lembrem-se do pecado de estimação. A gente tem que ser verdadeiro com Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do nosso pecado. Mas ele está falando de nós. É uma atitude nossa. Ele sabe do que a gente faz todos os dias. Mas se nós acariciarmos, acalentarmos, ou seja, acalentar, gente, é você abraçar e dar carinho no seu pecado. Você colocar para dormir, acalentar. Você fazer dele alguém achegado a você, no seu coração. Deus, ele não vai nos ouvir. Não sou eu que estou falando. O Senhor não me ouviria. E ali o salmista depois fala, mas Deus ouviu minha oração. Ele né, fala, ele louva porque ele não escondeu pecado nenhum. Né? O Davi, ele não escondeu pecado nenhum dele diante de Deus. E quem vai falar ali? Pode falar. Sou eu. Romanos 8, 26 e 27. É esse, Lô? Sim. Só tem esse. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quer falar sobre esse versículo? Esse versículo, ele é muito sensível, eu posso dizer assim. É sensível no sentido de que mexe muito com a gente, né? Entendo que o Espírito de Deus, né? Ele é o nosso alicerce no nosso momento de fraqueza e a gente não sabe realmente como orar. E nesse fato de não saber como orar, o Espírito, ele intercede. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. E assim como às vezes, né, nós não temos nem palavras para poder falar com Deus, e só as lágrimas já é um meio de se como eu posso dizer, de se conectar, de se comunicar com o Senhor por meio desses gemidos, né? Mas é o próprio Espírito que nos ajuda, nos intercede por meio disso. Ele realmente sonda o nosso coração e conhece a intenção. Que lindo, né? É lindo demais. E aí a gente falou de oração, falou que ele é um meio de santificação, falou que Deus, ele quer uma conversa conosco. Só que a gente não sabe também fazer isso. E às vezes, na nossa fraqueza, a gente não sabe como orar, a gente não sabe, né, que nem a Graça falou. E aquilo que é básico, a gente não sabe fazer. E ele também nos deu o Espírito Santo. E agora ele intercede por nós com gemidos que não são explicáveis, não dá nem para exprimir, nem para colocar para fora, sobre como ele ora por nós. E ele fala assim: eu não orei hoje. Mas o Espírito Santo, ele vai orar por você na sua fraqueza, ele vai orar naquele dia, né? Quando você não consegue, não significa que agora eu não preciso mais orar. Não é isso. Você que está falando aqui. Ele nos ajuda na nossa fraqueza, quando a gente não consegue. Quando a gente falha nessa disciplina. Porque a disciplina, lembra que é uma constância?
É assim que a disciplina ela se estabelece na constância. Mas quando a gente falha nessa constância, porque nós somos humanos, o Espírito Santo, além de nos ensinar a orar nessa constância, quando a gente falha, é ele que continua ali. E aí eu vou pular para o versículo de 1 Tessalonicenses 5:17. Orem continuamente. Continuamente. A disciplina ela só é estabelecida com perseverança, com continuidade. Mais alguém quer ler ali o verdinho? Pode ler, Rafa. Então, ali em Tiago 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quer falar, Rafa? Sim. Eu acho que tem tudo a ver ali também com o que foi citado em Salmos 66, né? Que ele disse: eu acalentasse o pecado no coração. Aí, aqui em Tiago já diz totalmente o contrário, né? A gente, com humildade, reconhecer o nosso pecado, confessar, né? E orar uns pelos outros, principalmente por causa, né, desses nossos pecados, dessas nossas tentações. Muito bom. Sabe por quê também? O pecado ele gera morte. A morte e ele nos adoece. Ele é como uma corrosão da nossa carne, né? E ele traz males para nós. E aí, ele prejudica também a nossa fé, a nossa confiança em Deus, o pecado, no caso. E aí, a Rafa leu um versículo que a gente estava falando de oração, né? A gente começou, lembra do Pai Nosso, no plural? A gente sempre vai ter que lembrar que a nossa oração, ela é entre Deus e nós, mas também lembrarmos que somos um corpo. Então, da mesma forma que devemos perdoar quem nos deve, devemos também orar para que haja cura nos outros também, principalmente essa cura espiritual. Acho que aqui, gente, vocês viram que não é somente a oração como ela deve ser. Então, tem outros versículos mostrando como essa oração deve acontecer, nosso coração perseverante, né, humilde, sem mentira. Gente, ora, Deus, olha, eu pensei aquela forma, falei daquele jeito, eu tô sentindo inveja, eu senti. Aí, Senhor, se o Senhor não me livrar, eu vou cair em tentação. Eu tô pensando em determinada coisa. Diga a Ele, diga, fale sinceramente o que você está acontecendo. Não porque, você falou, mas porque, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, mas eu tenho que colocar para fora o que Deus está falando, né? É isso, isso, isso e isso. Ou, Deus, eu não estou entendendo. Será que eu errei em tal coisa? Pergunta para Ele, né? E faz, às vezes, que nem Jó, oferece sacrifício vivo, não sacrifício mais material, mas até pelos pecados que você não sabe que e nem percebeu que cometeu. Glória a Deus por isso. E agora a gente vai entrar em outro assunto. Fechamos na oração. Se alguém quiser mais falar depois, no final, pode ir, mas a gente vai seguir agora, tá? Em 1 Coríntios, no capítulo 9, vem dizendo assim. Vamos relembrar aqui umas coisas. Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E aí, alguém entendeu essa parte como?
Alguém quer falar? Ai, isso se encaixou com uma coisa que eu pensei ou não? E, gente, tem muito, esse verso tem muito a ver, né, sobre esse auto-sacrifício, né, e esse nosso alvo, né, em estar mais parecido com Cristo, e não viver mais com as nossas vontades, mas nos sacrificarmos para vivermos o propósito de Deus na nossa vida. E, perfeito. E aí eu vou voltar para aquilo que a gente conversou lá no início, sabe, Luan? Lembra que a gente falou que a gente não... A graça, a gente... É graça, né? A gente não merece. A salvação, a gente não consegue, não vai acrescentar em nada, porque é um favor imerecido de Deus. A salvação é Deus que dá. E a gente pensa, né? Então, por que das disciplinas espirituais? Paulo aqui estava voltando naquele versículo, ou replicando aquele versículo que ele falou sobre a lei, né? Que existem duas leis, e ele estava aqui exercitando. Ele pegou uma simulação, naquela época existiam muitos jogos, competições ali entre os gregos, por exemplo, e ele pega e tem um jogador, né? Um esportista, ele faz um treinamento rigoroso. Isso envolve disciplina, isso envolve exercícios diários para eu obter, gente, uma coroa que logo perece. Ele pegou e disse assim, ó, isso aqui vai acabar, né? Ok. Ele não tá falando também que isso é pecado, viu, gente? Que muita gente pega isso daqui para falar que não tem nada a ver. Ele só pegou um exemplo do que acontece ali para poder pregar. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aqui ele já está dizendo. A gente também tem que ser rigoroso. A gente também tem que estar em disciplina todos os dias. Mas ao contrário do que um jogo, por exemplo, que a gente faz aqui, é para obter um prêmio que vai ficar aqui, nós estamos lutando, sendo nós temos que ser disciplinados para ganhar uma coroa que vai durar para sempre. Sendo assim, ele está dizendo, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu tenho um objetivo. Então, a disciplina ela tem que ter um objetivo. E não luto com quem esmurra no ar. Mas ele olha contra quem ele está aplicando essa disciplina. Mas esmurro o meu corpo. Onde é que está o pecado? Lembra, gente? Nosso corpo ainda está em pecado. E faço dele meu escravo. Ele agora está disciplinando aquilo lembra da luta do espírito e da carne? Agora quem vai ser escravo é meu corpo, porque o espírito, ele vai vencer. A coroa é dele, né? Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Glória a Deus. Aí a gente vai entrar agora no assunto de jejum, que talvez também seja um assunto bem cheio de dúvidas no nosso meio, sempre tem pergunta, como fazer, o que fazer, quantos dias, como se faz jejum, eu nunca fiz jejum, muita gente, né, não tem costume. Então, a gente vai vir aqui em Mateus 4. Gente, eu vou ler só para adiantar o tempo, tá? Mas se alguém quiser, pode se pronunciar, eu deixo livre. Um, dois, três. Vou ler. Jejum. Lembra que eu disse que a gente ia voltar nesse capítulo? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais em Mateus 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca
de Deus. A gente voltou aqui no padrão, né? Lembra que Cristo ele estava respondendo sempre pela palavra? O jejum, ele foi utilizado por Cristo. Olha, Jesus ele tinha acabado de sair do seu próprio batismo, o Espírito Santo já tinha ali sido confirmado, o ministério dele, confirmado a presença de Deus, confirmado o poder de Deus sobre a vida dele, e ele foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Existem outro tipo de tentação. Lembra que a palavra fala assim que a gente não é tentado senão pelas nossas próprias concupiscências, nossos próprios desejos? Mas tem um tipo de tentação que é a tentação realmente que é conduzida, e isso aí a gente vai ver outros padrões. Aqui foi o próprio Espírito Santo que conduziu Jesus Cristo ao deserto, e a gente pode fazer numa analogia, numa pregação, que esse deserto seria realmente uma aprovação, um lugar de sequidão, né, da vida, né, de escassez. O deserto, ele representa isso. Então, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha só. Aí você pensa assim, tá, Jesus não sabia que ele foi conduzido para lá? Sabia. Olha isso. E aí ele foi pro deserto e tendo jejuado, e lá ele jejuou 40 dias e 40 noites. E depois teve fome. Então a carne, ela estava sentindo. E chegando-se a ele, o tentador disse, olha só. E aí teve todo o preparo. Jesus Cristo, ele estava preparado. Vamos pensar que o Espírito Santo que conduziu ele, então ele vai ter certeza que foi Deus que o colocou ali. Ele se preparou para isso, ele mortificou a sua carne, fez a sua carne escravo, e o Espírito que estava ali comandando. E ele se preparou também com a palavra de Deus, porque tudo que o diabo falava para ele, ele retrucava, ele retornava com a Escritura Sagrada. Jesus Cristo, ele estava preparado para o momento da tentação. Lembra que a gente orou lá, a gente ora no Pai Nosso, aí a gente fala assim, mas não nos conduza à tentação. Gente, Deus, o próprio Espírito conduziu Cristo à tentação. Mas livra-nos do mal. Mas e se isso acontecer? Como a gente vai ser livrado desse mal? Nós temos os instrumentos em nossas mãos. Nós temos a palavra de Deus. E ela vai nos santificar, lembra? Ela vai nos orientar. Nós temos o jejum, nós vamos nos preparar, vamos mortificar essa carne, vamos estar em mais comunhão com Deus, vamos estar escravizando a nossa carne e deixando o Espírito Santo reinar, né? Então, olha esse padrão. Não tem como usar um outro exemplo, né? Dá para se usar, mas quis trazer Cristo aqui. Olha como acontece o jejum e a importância do jejum para esses momentos. E a gente agora vai trazer também outros momentos da importância do jejum. Olha, a gente pode fazer o mesmo esquema, mas se vocês não se sentirem à vontade, não tem problema. Mas aí vocês podem botar assim a mãozinha, eu quero ler, tá? Da importância do jejum, que a gente já está seguindo a apresentação. Uma mãozinha. Vamos lá iniciar para a galera aí também ir junto. Lê Mateus 6,16, né, 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando.
Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas seu pai, que vê em secreto, e o seu pai que vê em secreto o recompensará. Olha só, de novo, igual a oração, né? Em secreto. Não para mostrar religiosidade, não para mostrar que você faz, não para, né? Lembra no início como a gente não deve usar as disciplinas espirituais? A própria palavra já está falando como você não deve usar para isso. A gente não deve ver como recompensa ou como barganha. Eu vou jejuar para que Deus me dê tal coisa. Não, você vai jejuar para mortificar a sua carne e fazer esse propósito junto. Normalmente, esse jejum vem sempre com oração, para que o Pai em secreto, ele te recompense. Né? Alguém mais? Aí eu vou ler um aqui. O 2 Coríntios 11, versículo 27. Paulo fala assim: eu trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, suportei frio, e muitas vezes fiquei em jejum, eu jejuei, e suportei frio e nudez. Então, eu trouxe outro exemplo de Paulo, de como ele sofreu pelo evangelho, ele fez da sua vida um sacrifício vivo, né, de aroma agradável a Deus, e ele praticava jejum. Né? Então, tem vários versículos falando sobre a prática da oração, a prática do jejum no meio ali dos apóstolos, né, dos discípulos, como está ali em Atos, o verdinho ali, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 e 3. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Gente, a oração e o jejum nos conecta a ouvir melhor o Espírito Santo. Lembra que é tudo para mortificar a nossa carne, que é para a gente fazer dessa carne nosso escravo, Espírito Santo. Ele se acender, ele se estar em domínio, ou seja, você fica mais sensível a ouvir o Espírito Santo quando você está em uma vida de prática contínua das disciplinas espirituais, principalmente o jejum e a oração, ali junto com as escrituras sagradas e todas as disciplinas espirituais. Mas essas duas específicas fazem você ficar mais sensível a ouvir o Espírito Santo. E olha que você percebe um padrão contínuo. Antes de ouvir o Espírito Santo, eles continuam jejuando e orando para também tomar uma ação, porque a oração ela também te faz de dar clareamento de decisões, de tudo, e de você continuar, né? Alguém quer ler algum outro versículo aqui? Eu. Sim. Vou ler. Lucas 5, 33 ao 35. E eles lhes disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Quer falar, ó? Oi, é para eu falar? Você quer falar desse versículo? Eu não sei. Assim, eu tenho algo nele, né? Tipo, como Jesus, né, estava com eles naquele momento, vou dizer assim, eles não precisavam, né?
eu não sei muito bem se eu vou saber expressar, mas antigamente o jejum ele era assim, uma demonstração da mesma forma como o luto, né? As pessoas tinha aquela coisa assim, né, de estar em humilhação, em reverência, de vestir de saco e cinza, aquela coisa toda. Assim, era uma questão de mostrar aquele sentimento, assim, às vezes de tristeza profunda, enfim, tristeza profunda não, fica parecendo depressão, mas, enfim, aquele sentimento de tristeza, de imensa tristeza, e naquele momento eles não tinham motivo para isso, porque Jesus estava com eles o tempo todo, né? O próprio Deus estava ali. Então não havia essa necessidade. Mas no momento em que Jesus, né, assim, em forma de carne, como não estava mais, ele se ausentou, né? A gente vê que os discípulos eles sentem, né? Eles sentem essa falta, assim, né? Olham para o céu e tudo, né? Quando ele sobe e tal. Então, assim, por conta disso, né? Por conta disso, há essa necessidade desse jejum, justamente para, como você falou, essa aproximação, né? Como a gente você falou, Sim. não, como a Bíblia diz, essa aproximação que a gente precisa ter uma intimidade maior, né? Uma ligação maior. Com o Espírito Santo agora, né? Porque aí depois o Espírito Santo, né? Ele veio após a ascensão de Jesus Cristo. E aí haveria essa necessidade. Você falou muito bem que o jejum ele fazia essa representação de humilhação, né, de consternação. Por isso que também Cristo falou ali de como não deveria ser. Olha, não faça mais assim. Não mostre que você está fazendo o jejum, não mostre que você está, né, se humilhando. Não é para parecer aos homens, mas faça isso para mim somente. Então muda-se o padrão, o jejum ele permanece como uma prática, mas de mortificação da carne e desse que você falou, de se aproximar de Deus, né? E aí também parece que há um padrão de preparação, né? Então, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Então, o jejum torna-se também uma prática constante na vida do crente em relação a essa separação, né, em relação a essa busca, em relação à mortificação da carne. Então, há um sentido de preparação também. Então, se você quer se aproximar mais de Deus, se você quer se preparar, o jejum tem que ser uma prática contínua na sua vida. Aquela questão, né, de a gente ter aquela sensibilidade espiritual. Não é sensibilidade que fala? Sim. Sensibilidade espiritual, né? O Espírito Santo, a gente ser sensível ao Espírito Santo. E quando você mortifica a sua carne, quem vai ter mais domínio? O espírito, né? Ele vai dominar. E aí a gente pode ir para esse versículo laranjinha ali, ó, quem quer. Mas, mas essa espécie só sai pela oração e jejum. Você sabe qual é esse versículo, né, Luan? Uhum. Não quer explicar, não? Não, pode ir. Não. E nesse versículo, gente, nesse capítulo, na verdade, aí fala ali que os discípulos acabaram questionando porque alguns, né, não conseguiram expulsar alguns demônios, né? E daí Cristo ele respondeu que esse tipo de demônio é uma espécie de demônio. Ele só sairia pela oração e pelo jejum. Gente, a disciplina espiritual não é só nossa mortificação,
mas também para a libertação de outras pessoas, é para a cura de outras pessoas. Lembra que a gente deve orar também para que o outro seja curado, tanto nossa relação, quanto também dos males espirituais, né? Então, a oração e o jejum é para a igreja, é para a cura espiritual e libertação espiritual das pessoas, nossa e das pessoas. Olha isso. Será que vier um tipo de espécie dessa na sua frente, você vai passar vergonha? Né? Oração e jejum é junto. Então tem demônio, tem espírito, que às vezes está na casa de crente que não sai, por falta de oração e jejum. Sabiam? Sim. E o último ali, em Joel 2,12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Foi aquilo que a Carol falou. E eu trouxe um versículo que a prática da oração, do jejum, dessa humilhação, já vem desde antes no Antigo Testamento, mas que com Cristo ele quer uma reverência à prática, não mais para externa, né? Mas individual, que em secreto ele vai recompensar. E com outro objetivo, sempre pensando em Cristo. Daí, alguém mais quer falar sobre jejum? Tem dúvidas sobre jejum? A gente está seguindo para o final. Acredito que não, Jane. Pode continuar. Mas eu lembrei. Antes de terminar o jejum aqui, algumas pessoas ficam com dúvida. O que é o jejum? O jejum bíblico, basicamente de alimento, gente. Você pode beber água, né? Cristo ali, ele não comeu, não fez nada, mas o jejum, ele é de comida, então você continua bebendo água e você se isenta de algum alimento. Pode ser alguma refeição, pode ser as 3 refeições, pode ser de 24 horas, 3 dias. Humanamente, hoje, e clinicamente, a pessoa ela tem um limite de dias para que você não vá adiante no jejum, principalmente jejum total. Tem pessoas que podem fazer 40 dias de jejum, mas tem recomendações de vitaminas para que e tem que ter um acompanhamento médico. Então, não é que nem, por exemplo, tem essas seitas que estão tendo aí, que a gente vê na internet, que colocam as pessoas para ficarem jejuando não sei quanto tempo, né, meses e meses, e sem água também. Então, se você está no início, nunca jejuou, tira só uma refeição, né? Tira essa refeição quando você estiver em casa, porque se tiver alguma coisa, você vai se adaptando, vai comendo ali, vai tirando algum alimento que você gosta muito e vai treinando o seu corpo, né? E você vai ver que depois de um tempo você vai conseguir ficar 24 horas sem comer. Depois da refeição principal, se você consegue ali, por exemplo, no almoço, depois você consegue tranquilamente, o seu corpo acaba se acostumando. Né? Alguém levantou a mão. Luan. Jane, uma coisa que pensei aqui em comentar é que, como a gente está comentando, esse jejum é uma forma de consagração, de se entregar a Deus, estar em reverência ao Senhor. Não dá também para a gente se abster do alimento material e viver e estar ali naquele momento de qualquer maneira. Sua mente não está ligada, ou seja, a esse relacionamento com Deus no momento. Então acaba não valendo de nada, fica como se fosse uma dieta comum, né? Então é importante que esse momento que a gente tira para poder se consagrar, se separar ao Senhor, seja um momento do jejum, que seja um momento que de fato a gente faça isso. Que a gente louve, nosso espírito esteja conectado com Cristo, que a gente esteja meditando no Senhor constantemente, que aí com certeza, né,
trará benefícios para a nossa vida espiritual. Glória a Deus, glória a Deus. E assim, tem gente que faz jejum para ir trabalhar, mas que assim, tentar evitar, né, ao máximo, a vida do cristão tem que ser assim, né? Estar sempre com a mente em espírito, em oração, né? E você vai continuar o trabalho sem ninguém perceber. E aí eu digo também para quem está no início fazer em casa ou fazer quando for para a igreja, né? Porque aí você também vai garantir que é um momento que você está mais focado, né? Eu até, não sei, particularmente eu recomendo que pelo menos um jejuzinho assim por semana, enfim, pode ser de um horário só, tem que ser uma disciplina, lembre-se que é uma disciplina que vocês podem precisar no dia da provação, e o exercício físico ele te prepara para a luta, né? Depois a gente pode comentar, voltar. Agora a gente vai seguir. Alguém quer falar Ah, sim, eu queria falar. do jejum? Assim, em relação a essa questão que você e o Luan pontuaram aí, sobre a questão da rotina, porque já vi, né? Vou confessar, tô aqui diante dos meus irmãos, vou confessar. Já cheguei em um dia assim, de trabalho normal, a fazer, entendeu? É assim, mas o tempo todo ali com aquela atenção no jejum que eu tava fazendo, tipo, não deixar transparecer, mas assim, tá com a mente sempre elevada a Deus, sempre escutando um hino, tá trabalhando, mas tá escutando um hino e tal. Eu vi um vídeo do Iago falando sobre isso, dando uma explicação assim sobre não fazer o jejum quando estiver na rotina normal de trabalho, estudo, etc. Porque essa questão do jejum ela demanda a oração, um momento às vezes que você está separando e tal. E aí eu fiquei com essa dúvida, eu fiquei assim, poxa, será que eu fiz certo? Será que eu fiz certo? Porque assim, né? Um negócio meio estranho. Eu decidi que eu não vou mais fazer isso, já que eu vou precisar, assim, né, tá... Não, porque a gente precisa realmente, no momento que a gente está, é um momento de consagração, um momento separado, né, que é louvor, é leitura bíblica, é meditação na palavra, enfim, reverência, e às vezes, né, por conta das algumas demandas do dia a dia, talvez vai que acontece algum imprevisto, né, a pessoa acaba se estressando, sei lá. Enfim, era essa a minha dúvida, essa questão da rotina, que eu, enfim, fico um pouco sem saber. Eu vou perguntar uma coisa. Se você trabalhar de domingo a domingo, você nunca vai jejuar? Pensando nisso, né, a gente vai jejuar sim, né? Mas A palavra de Deus diz isso. é um negócio meio estranho. Eu fico na dúvida. Porque assim, a gente sabe que o Iago, né, ok, mas a gente vamos nos ater ao que a palavra fala, né? Não é uma coisa que a palavra diz que você tem que fazer Não é daquele que é jeito. regra. Desculpa te cortar, mas não é que é regra o que ele falou. Eu entendo perfeitamente que assim, a visão dele, entendeu? É a rotina dele. É isso, entendeu? É a visão dele, é tipo assim, é a condição dele, entendeu? Porque cada um vai ter vai ter a sua condição, cada um vai ter, né? Cada um sabe de si. A pessoa tem, cada um tem uma demanda diferente, vai ter uma rotina diferente. Mas o que eu fiquei preocupada é, assim, se, poxa, é que eu não sei se eu vou saber colocar em palavras. É, a minha preocupação é em acontecimentos da rotina, entendeu? Tipo assim, surgir, sei lá, algum. Sim, sim. Mas pense comigo. Talvez, vamos pensar assim, que seja uma recomendação, se você puder, que nem eu falei. Jejue quando você for
um dia que você vai ficar só indo para a igreja e tudo mais, né? Nesse preparo e tudo. Mas será que talvez o jejum não sejam para esses dias de realmente, o que a gente está perguntando, tribulação, tentação, né? Não é exatamente para esses dias? Não é para preparação. O jejum, ele pode ser conduzido em adoração, mas a gente viu que ele também é uma preparação, né? Então, assim, a gente recomenda, né? Claro, olha que lindo você passar o dia orando, lendo, e isso é bom, é recomendável. Só que você acha que as pessoas paravam de fazer as coisas vinham. Não é assim, olha, gente, agora estou em 3 dias, vou fazer 3 dias de jejum, decidi, eu vou conseguir ser liberada do trabalho 3 dias? Aí eu sempre, então, vou jejuar só um dia? Entende a realidade que é diferente? Pode ser recomendado, ó, se possível, pelo menos faça um de vez em quando, que você fique mais focado, e isso é bom porque você fica mais focado. Mas veja pela palavra, se o jejum não é exatamente para esses dias que você vai se preparar, para esses dias que às vezes vai acontecer alguma coisa, né, de você estar preparado, ou que tem algum espírito realmente ali naquele local e você está orando e jejuando e você está ali em jejum para aquele momento, entende? E aí que você tem que estar sensível ao Espírito Santo para quando acontecer essas coisas. O jejum não é só o momento, não é só a adoração, é uma preparação. Lembra que você está mortificando a sua carne. Então, ele está te preparando para alguma coisa, que a palavra colocou aqui alguns momentos, para algum tipo de espírito ser expulso, né? Para você resistir à tentação, para você estar em domínio próprio, para quando acontecer essas coisas do trabalho, algum estresse, você ter domínio próprio. Não é para isso. Não é só em adoração, mas ele é uma preparação do seu corpo e do seu espírito para justamente esses momentos. O que você acha? Luan, que levantou a mão. Não, gente, pode estar ótimo. Essa expressão foi maravilhosa. Próximo tema aí. Acho que tem Joana também que levantou a mão. Gente, assim, eu tenho uma dúvida muito assim, difícil. É porque eu achava, antes dessa reunião, mas agora eu não sei mais o que achar, que assim, que o jejum não era mais necessário, porque tem essa parte de Mateus 17 que fala que as festas só sai pela oração de jejum. Porque tem as situações que você precisa não só orar, mas jejuar também, para estar sensível ao Espírito Santo, para que você possa expulsar certas legiões, certos demônios. Só que eu pensava assim, nessa parte de Lucas 5, 33, e também tem Mateus, nós fala do jejum, que os fariseus eles reclamavam porque os discípulos não jejuavam e eles jejuavam, né, os fariseus. Aí Jesus disse, podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles, dias porém virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Também está em Lucas. Eu penso que nesses dias estava se referindo a quando Jesus morreu e não tinha ressuscitado ainda. Só que eu pensava assim, que era só nesses dias, e depois que Jesus ressuscitou, ele ainda vive e habita em nós. Então, logo, o noivo não está mais ausente de nós. Então, não precisaríamos jejuar. Eu pensava sobre isso. Mas agora eu buguei. Agora eu não sei mais o que pensar. Mas você viu, por isso que eu trouxe os versículos dos outros discípulos, apóstolos, após a ascensão de Cristo, jejuando e orando e fazendo todas essas coisas também para tomar decisões, para serem guiados pelo Espírito Santo. Eles continuaram jejuando e orando continuamente, né? Olha,
para você ter ideia das disciplinas aplicadas, né? A descida do Espírito Santo foi um momento em que eles estavam continuamente orando ali, né? Então, esse jejum, ele continua, porque, primeiro, que ele é para a aplicação do nosso corpo, para a disciplina do nosso corpo, e para essas outras coisas também, para expulsar espírito, para mortificar a nossa carne, para você estar mais sensível ao Espírito Santo. Luan? E, Joana, só uma correçãozinha. Mas, de fato, o esposo ele não está conosco. O texto que fala que os discípulos eles não precisavam jejuar porque Jesus estava ali com eles. E que era o dia que, de fato, eles precisariam jejuar. Mas hoje, Jesus Cristo não foi assunto ao céu depois da sua ressurreição. Nós não temos Jesus aqui conosco, vivendo entre nós. Que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, habitando no meio da igreja. E o Espírito Santo nos guia a jejuar, a orar, a buscar Deus, esse relacionamento com Deus. Perfeito, Mas Luan. nós não Porque temos essa o esposo de passagem fato aí, aqui Ju, entre nós. ele estava Nós estamos falando aguardando. exatamente E a quando palavra Cristo que a estava com ele. igreja e o Espírito Uhum. clama, vem, né? Como Maranata. Isso, perfeito. Então, a prática do jejum. Acho que agora eu entendi. Tem algum filme que fala que Jesus habita em nós pela fé. Não é assim como se a gente tivesse. Enfim, não é a mesma coisa como era no tempo que Jesus estava na Terra. Não é a mesma coisa como vai ser quando a gente for para o céu, quando a gente for encontrar com Jesus. E reforçando aqui, lembrem que a gente ainda está em corpo de carne e esta carne está contaminada pelo pecado. Nosso espírito ele foi justificado, mas as disciplinas espirituais são exatamente para continuar esse processo de santificação. A palavra, ela nos chama a todo momento a nos esforçar. Todos os versículos vêm aqui para dizer assim, a gente não vai acrescentar nada, mas há uma contrapartida em relação nossa ao processo de santificação que é feito e guiado pelo Espírito Santo, como o Luan falou. Ele que nos dá os instrumentos e faz. Percebam que é ele que vem fazendo, e até quando a gente não sabe orar, não sabe fazer, é ele que vai fazer. Mas há uma contrapartida nossa em relação ao processo de mortificação da nossa carne no processo de santificação, né? E de resposta também a essa relação, porque é um relacionamento. O Deus cristão é o único Deus que se apresenta com relacionamento com aqueles que o servem, né? E não somente isso, nos coloca mais do que servos, mas como amigos e como filhos e co-herdeiros também do reino dele. Olha só isso. Então, assim, o jejum, ele faz parte de uma ação da graça de Deus, tem ação, tem a graça de Deus, e tem os instrumentos, né, que vai nos ajudar nesse processo de santificação, né? É isso. Vamos seguir aqui? Alguém mais? Aí depois eu volto no jejum, que já está quase no finalzinho da apresentação. Já volto, tá? E aqui, só para a gente dar uma pincelada, um dos outros outras disciplinas espirituais está ali a mordomia ou o serviço, esse servir o outro. Então, a palavra, ela também nos convida, o próprio Cristo, ele se colocou como aquele que não vem para ser servido, mas para servir, e que nós devemos também fazer isso uns pelos outros. Então, a mordomia, o serviço ao outro, também é uma disciplina espiritual, porque a gente deixa de pensar em nós mesmos para pensar no outro, e isso nos disciplina, nos traz humildade. A hospitalidade também ela é tida como uma disciplina espiritual, então a palavra diz para a gente não ser vagaroso no amar e também sermos hospitaleiros, receber aquele anfitrião nato, né? Então, saber receber bem, saber acomodar as pessoas, não somente em sua casa, mas em qualquer lugar que você
você esteja, você cristão, você tem que ser hospitaleiro, você tem que ter esse coração acolhedor, né? Em todos os sentidos, tá? Na sua igreja, no seu trabalho. Então, você tem que ser hospitaleiro, né? Você tem que ser acolhedor. Né? A hospitalidade, a gente fala de hóspede, de uma casa, de um local, mas a gente pode levar além de ser um coração hospitaleiro, um coração acolhedor. Isso te disciplina, né? Porque você também deixa de ter ego, né? Você mortifica também as suas vontades, né? Você tem que receber, você tem que acolher ali o outro. E a vida em comunidade, a ceia do Senhor, coloquei os dois juntos, porque a Santa Ceia, ela representa isso, o corpo de Cristo, né? De sermos um memorial de sacrifício vivo, assim como Cristo ele se sacrificou por nós, temos que nos sacrificar pelo outro também. E a vida em comunidade, né? Porque como ferro afia o ferro, assim o homem afia o homem. E lembra que a gente vai cantar salmos e hinos uns para os outros, a gente vai orar um pelo outro, e é ali na vida em comunidade que a gente vai se curar, é ali em comunidade também que a gente vai ser exortado da palavra, né? Lembra que a palavra ela vai ser para exortação da igreja, então a vida em comunidade, ela te tira da zona de conforto, né? Aquele que se separa, ele busca o seu próprio bem. Então, a vida em comunidade te tira desse egoísmo, dessa egolatria também, te livra de pecados que às vezes não são tão expostos. A vida em comunidade, ela te santifica também. Por isso, aí eu trouxe novamente aquele versículo que a gente já leu em Tiago 5,16. Portanto, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz para que esse corpo fique bem ajustado, para que haja cura, para que a gente consiga viver em comunidade parecido cada vez mais com Cristo, né? Não é somente eu, mas todos nós juntos vamos formar o corpo de Cristo. Então, a vida em comunidade também faz parte das disciplinas espirituais. Foi isso que eu trouxe, espero que vocês tenham compreendido, que Deus tenha nos tocado hoje, cada vez mais, assim como o Luan falou, que a gente possa sair daqui uma vida em prática, né? De uma vida disciplinada ao Senhor, devota ao Senhor, e que a gente possa dar em contrapartida, santificar-nos no Senhor. E qualquer coisa eu estou aqui para dúvida e está aberta para discussão. Obrigada, viu, pessoal? Deixa eu falar uma coisinha. Que sobre quando Maria lavou os pés de Jesus. Eu vi uns vídeos num casamento que o noivo e a noiva lavavam os pés um dos outros. Tanto dos pais, do noivo, quanto da noiva. O que vocês acham sobre isso? Uma prática assim bem individual, né? No casamento, que é algo simbólico. Claro que não é obrigação, mas é um simbolismo que, para mim, é bonito, é válido, mas é uma decisão particular do casal. Mas em João 13,14, o Jesus fala que, ora, se eu, Senhor e Mestre, vós laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Então, Mirela, eu peço desculpa, eu entendi errado, eu estava pensando aqui outra coisa. Tá bom. Você está falando em relação ao texto, se isso é um mandamento, no caso, não é isso? Sim. Sim, pronto. Então, como a gente tem que interpretar as escrituras? Tem texto na Bíblia que não dá pra, que não dá. Não foi feito para ser interpretado de forma literal. Nem todo texto foi feito para ser interpretado de forma literal. Porque cada texto ele também vai ser... A gente tem que analisar o contexto, tem que analisar a cultura da época, a questão da local. Então, no momento que Jesus Cristo ali faz esse ato, na última ceia, né, antes dele entregar sua vida por nós, ele reúne seus discípulos e ali
o ato de lavar os pés antes da refeição, antes da ceia, era o ato que de uma casa onde tem um escravo, aquele que é um servo naquela cultura judaica, antes de todo mundo chegar de se assentar à mesa, o servo vinha lavar os pés. Só que naquela casa não tinha nenhum servo, só tinha Jesus e os discípulos. Então Jesus Cristo, os discípulos quando entram, nenhum deles se preocupam em lavar os pés do mestre, daquele que é Senhor, daquele que estava, que era o Cristo, o Messias. Nenhum deles se preocupa com isso. Mas aí, Jesus Cristo, em contrapartida, se faz como servo. Então, Jesus Cristo se faz como servo, se dobra diante deles e lava os pés de todos os discípulos, demonstrando um claro exemplo de quê? De serviço, de entrega, de humildade. E o que é que Jesus fala? Fazer isso também uns aos outros. Então, aqui, primeiro, o que a gente precisa entender é que Jesus está ensinando princípio. Jesus não está ensinando uma forma de você, eu tenho que lavar o pé do meu irmão, literalmente. Mas ele está ensinando um princípio. Um princípio que aí em Filipenses, Paulo escreveu em Filipenses, que vocês precisam ter o mesmo pensamento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, ele deixou a sua glória, se esvaziou para e morreu em morte, e tomou morte de cruz por amor, para que nós fôssemos filhos de Deus. O verso é praticamente quase isso. Mas o que é que eu estou querendo falar? É que Cristo nos ensinou um princípio que nós temos que abrir mão das nossas vontades e temos que servir ao nosso irmão. Abrir mão daquilo que nós somos, da nossa posição social ou de qualquer coisa que nós temos, para servir em amor, em serviço ao próximo. Então, é um princípio que está sendo ensinado. Não é uma regra de rito, de costume, mas um princípio. Eu acho que espero que tenha ficado claro, assim, tenha ajudado. Pode falar. Pode falar, amigo. Oi, Mirela? Mirela, você quer falar ainda? Sua mão levantou? Tipo assim, no mundo que a gente vive hoje, vocês acham de boa, tipo, o noivo e a noiva lavar o pé de ambos, ou da família, dos pais? Não sei. Vocês acham o quê? É isso, como eu te comentei antes na resposta anterior, que é um simbolismo. E se o noivo ou a noiva, eles querem demonstrar isso, ou seja, que ambos vão estar em serviço um do outro, é algo bonito, algo que simboliza alguma coisa, mas não é uma regra, né? Para nossa cultura, isso tem que ser levado para a nossa cultura. Faz sentido, se isso vai ficar claro para aqueles que estão vendo, mas se ambos quiserem, eu acho que é válido, mas algo que, como eu falei, é somente um simbolismo, não é uma regra. Certo. Vou falar mais não. Deus abençoe. Sempre pode estar, sempre que quiser comentar alguma coisa, pode falar. Isso, Ellen, é bem legal que, tipo assim, é que nem uma coisa também que eu falo, a gente trata sobre esse assunto de simbolismo e objeto, rito, alguma coisa assim, é a questão do véu. O véu também, ele tem um princípio por trás dele. É um objeto que representa algo. E tem que ser ensinado, tem que ser falado. O objeto em si não pode, não é autoexplicativo. Ele tem que ser ensinado, tem que ser pregado, tem que ser exortado, para que aqueles que vejam, aqueles que olhem, tenha consciência e entendimento que aquilo demonstra algo, aquilo aponta para algo. Então, tanto, por exemplo, lavar os pés no casamento, como o véu, tem que ser ensinado, como outras questões também, tem que ser ensinado. Por exemplo, quando a gente participa da ceia, ali já tem o simbolismo do pão, do cálice, mas toda a ceia tem que ser explicado.
que esse pão representa a comunhão do sangue de Cristo, do corpo de Cristo. Esse vinho representa a comunhão do sangue de Cristo. Ou seja, o povo tem que ter a consciência, não é somente um rito vazio, não é somente um simbolismo vazio, mas algo que representa, algo que tem, que nos leva a um simbolismo de algo que é real, que é verdadeiro. Jean? Não, muito bom. Acho que alguém levantou a mão, não sei se Joana. Antes. Já tá tudo bem agora, amiga? Já sim, já sim. Deus abençoe. Amém. Uma coisa que eu vi aqui, acho que, não sei quem é, tá um codinome aqui, Vaz, ele falou assim, que o jejum também expressa a saudade de Jesus. Essa também representa isso. Muito bom. Então, gente, as disciplinas espirituais, elas estão retornando, né, são meios da graça de Deus que ele utiliza, é Deus que utiliza, não é a gente que criou ou veio do nada, mas é o próprio Deus e o próprio Cristo ensinou para nos auxiliar, né, e para nos santificar. Então, ele nos santifica. E o processo de santificação, ele envolve disciplina, constância, perseverança, né, fé, vida em conjunto. Então, não é só você, é com o outro também. Então, você não se santifica sozinho, você se santifica em comunidade, nunca sozinho. Então, assim, são vários. Aí eu vou mandar uns links, uns vídeos, uns textos, e aí vocês podem se aprofundar um pouco mais, e a gente pode continuar conversando também. Deus abençoe a todos nós. Amém, Jeane, amém. Deus abençoe também pela apresentação. É muitíssimo importante. Esse tema é pouco falado, né? Como você comentou, é um tema muito importante, às vezes, organizar isso, né? Entender que, sobre como você falou, sobre a questão da salvação, que já nos é garantida, mas que nós precisamos viver nesse relacionamento. E essa disciplina, ela vai nos auxiliar, né? Nesse relacionamento com o Pai, com Cristo, com o Espírito Santo. Oração, meditação na palavra, jejum e as demais disciplinas. Então, tudo isso serve para o nosso relacionamento e para o nosso crescimento, né, espiritual. Bom, querido, Deus abençoe vocês por ter participado. A gente vai fazer uma oração agora para a gente encerrar, mas que a gente possa clamar a Deus, né, que Ele nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude, né, nesse processo dessas disciplinas espirituais, para que a gente possa ser disciplinado. Paulo falou, né, se as pessoas, os atletas, eles são disciplinados porque ele almeja o prêmio, imagine nós, né, essa comparação. Nós devemos ser muito mais ainda, porque nosso prêmio é eterno. Que é eterno. E se a gente segue a Cristo, se a gente diz que a gente morreu e queremos ser cópias dele, né? Então que a gente faça igual a ele. Se Cristo jejuou, se Cristo orou, se Cristo foi disciplinado, se Cristo ele sabia as escrituras, por que nós não? Né? Que sejamos literalmente uma cópia do nosso Senhor, né? Manifestemos a sua glória. Perfeito, como eu gente. tinha visto. Luan. Eu tinha visto, não lembro onde foi, meu Deus, falando assim, que é muito fácil a gente professar com palavras, né? Falar com a nossa boca que nós vivemos, que a gente vive a vida de Cristo, que não vive mais a gente, mas que Cristo vive em nós, mas que às vezes, foi um vídeo que a menina mandou para mim, mas às vezes as nossas atitudes não revelam isso, as nossas práticas, nossas palavras, as coisas que a gente vê, não condiz com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente professa com a boca. Perfeito, meu Carol. E Jane comentou algo que eu estava no início lembrando de falar isso, acabei esquecendo, que acho que o argumento mais forte, assim, poderia ser o único argumento, né? Jesus, ele foi um homem de oração, ele foi um homem de disciplinas, foi um homem de oração, de jejum, conhecimento da palavra, de serviço, de amor ao próximo,
Então, somente esse argumento, entender que Jesus Cristo viveu a prática dele de vida, foi uma prática de oração, uma prática de jejum, de comunhão com o Pai. Então, isso já nos deve ter como uma obrigação para nós, né, imitá-lo, sermos como ele. Joana? Eu tenho uma dúvida. Opa. O fato, assim, de tirarmos alguma coisa do nosso dia, não necessariamente se for comida, mas o jejum é que a Bíblia fala é sobre comida, né? A gente tirar alguma coisa da nossa vida, tipo assim, no dia, na nossa rotina, que a gente tem costume de fazer, que gosta de fazer aquilo, para separar, só para ter um momento mais com Deus, não fazer esse tipo de coisa, também consideraria assim jejum? Joana, a gente vai falar também. A Bíblia, quando fala de jejum, fala sobre, ou seja, uma abstenção de alimentos. Essas coisas são importantes, como você comentou, sim, são. Isso faz parte da consagração, você se abster das coisas dessa vida para viver, né, para estar ligado com o com o Espírito Santo, com estar em comunhão com o Espírito. Isso é importante. Nós precisamos nos abster de muitas coisas da vida. Porém, isso não é jejum. Jejum que a palavra fala é abstenção de alimentos. Giane, pode. Não, perfeito, já foi. É isso mesmo. Eu Eu pensei, tinha essa dúvida, você sabe que isso também é no jejum, mas agora tu pode cuidar, Deus abençoe. desculpa, eu tinha pensado em comentar sobre isso logo quando vocês começaram a falar sobre jejum, porque tem muitas pessoas que ficam falando, vou fazer o jejum de Daniel, vou fazer jejum de celular, vou fazer jejum de rede social, vou fazer jejum de. Enfim, o pessoal coloca vários termos assim como jejum. Claro que às vezes a gente faz uma desintoxicação, né? Porque às vezes a gente percebe que está muito viciado em alguma coisa e aquilo tá atrapalhando a nossa vida de oração, nossa vida, enfim, nossa vida íntima com Deus, e a gente dá, né, o Espírito Santo dá esse estalo na gente, a gente, poxa, vou parar aqui para refletir, para curtindo o pensamento, vou me afastar um pouco disso aqui que está me fazendo mal, está me atrapalhando, mas é como, né, quem foi que falou que não era jejum? Foi Luan, não foi? Luan falou que não é necessariamente jejum, você está ali se separando, porque na verdade o momento que a gente tira para orar ou para fazer um jejum, a gente já vai estar se abstendo dessas coisas, não será necessariamente um jejum propriamente dizer que está fazendo jejum de celular, ou, enfim. Sim, Ciro, o que é que acontece? É que a palavra jejum virou sinônimo para abstenção. As pessoas não têm costume de falar, eu vou me abster. Até a palavra é mais, né? Então, a palavra jejum virou sinônimo para abstenção também. Só que esse sinônimo acaba gerando também confusão do que realmente é o jejum. O jejum, o de Daniel, por exemplo, foi de comida, só que ele não poderia deixar de comer, então ele optou por, então, já que, né, eu vou comer só legumes. Não significa, por exemplo, que ele virou vegetariano, alguma coisa assim, mas é pela situação, foi o que ele poderia fazer num acordo ali, né? Ele fez um acordo com o copeiro e ele tinha que comer, então eu vou comer só legumes, que era uma coisa mais fraquinha, né? E é o jejum de Daniel e é de comida. O jejum, ele é de comida, mas você pode se abster de algumas coisas. Isso é ideal para o cristão. Se você acha que está consumindo demais, por exemplo, coisas que estão roubando o tempo de Deus, que está te fazendo mal espiritualmente, que está te impedindo, é super saudável. E é recomendadíssimo você se abster de algumas coisas não como sacrifício, para que Deus me dê tal coisa, né? Ou enfim, mas que você se discipline. A disciplina é você estar em constância e é consciente. Perceba que a disciplina ela é consciente. Então, são atitudes conscientes. Então, você vai fazer com intenção as disciplinas espirituais, não por fazer, mas porque você tem para você, que você quer estar santo para o seu Deus.
Perfeito. E essas disciplinas espirituais, tudo que nós fazemos para Deus, não é usando Deus como um meio, né, para conseguir algo. Não, jamais. É entender que nós fazemos porque Ele fez algo por nós. Ele nos amou primeiro. E por isso, com forma de gratidão, né, nós fazemos para Ele todas as coisas. É isso, queridos. Vamos orar para a gente encerrar nossa reunião de hoje.